O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Salve, galera! E aí, tudo bem? Tranquilos? Beleza. Pois bem, meus queridos, então hoje aí nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, tá? E aí, só retomando que nós estamos aqui desenvolvendo com vocês a unidade 2, tá? Então, nós estamos desenvolvendo com vocês a unidade 2 do material, tá? Então, para vocês, alunos do primeiro ano, ó, eu vou estar abordando com vocês hoje o assunto da página 13 a 14, fala especificamente do Aristóteles, e estamos na unidade 2, certo? Como consequência, eu deixei para vocês aí as tarefas da apostila, né? Da página 13, da página 14 e da página 15, tá? Que é uma página aí que tem só uma página com exercício. E hoje eu vou estar trabalhando com vocês com o Aristóteles, certo? Lembrando que na minha última aula eu trabalhei com vocês com o Platão. Então, vimos lá Sócrates, Platão e agora o Aristóteles. Beleza? Bom, antes de entrar no pensamento, na teoria do conhecimento do Aristóteles, me permita aí fazer algumas considerações sobre a vida do Aristóteles, tá? E aí a gente consegue avançar. Então, olha só. Primeira coisa que o Aristóteles, ele não nasceu na cidade de Atenas, tá? O Aristóteles, ele nasceu numa cidade que a gente chama de Estágira. Era uma cidade-estado, só que a cidade de Estágira, ela já estava na fronteira, já na região de fronteira com a antiga Macedônia, né? Então, nesse caso específico, o Aristóteles, ele nasceu em Estágira. Teve um enorme, digamos, acesso ao conhecimento, né? Até porque o Aristóteles, ele era de uma família relativamente abastada, né? Então teve acesso ao conhecimento disponível na época, só que quando jovem, Aristóteles resolveu ir para Atenas, tá? E lá em Atenas ele foi aluno do Platão, beleza? Então no primeiro momento Aristóteles ele vai estudar ali na academia de Platão, né? E quando Platão sai de Atenas, o Aristóteles ele começa a cuidar dos assuntos, né, e das escolas do Platão. Então o Platão reconheceu em Aristóteles um talento meio que nato, né? E nesse caso eles conviveram durante um certo tempo, até o momento que o Platão resolveu sair da cidade. Pois bem, o Aristóteles, ele tem uma característica que é bem interessante, né? Ele vivia em Atenas tranquilamente, eis que num determinado momento, ele recebeu o convite para lecionar, para dar aula, né, para o filho do rei Filipe, que era Alexandre o Grande. Então ele saiu de Atenas, foi morar no Império Macedônico, né? E lá ele ensinava, trabalhava como sofista mesmo, né? Trabalhava como professor para o futuro rei Alexandre, né? E nesse caso em específico, o Aristóteles ele já viveu o período que a Grécia ela entrou em decadência justamente por conta da invasão dos macedônios, né? E se hoje a cultura grega ela se mantém relativamente preservada, o Paternon, os teatros, bibliotecas, é muito por conta de que Alexandre, quando termina de invadir a Grécia, porque o início da invasão se deu com seu pai Filipe, o Alexandre o Grande, ele valorizava a cultura grega. Ele valorizava a cultura grega por conta de ter tido um professor grego, né? Então Aristóteles, ele contribuiu com essa história interessante da história da Grécia. Durante o período de invasão, o Aristóteles fica um tempo fora de Atenas. Quando ele retorna, ele começa a montar suas próprias escolas, que são os liceus, tá? E aí, ele tem uma vasta produção, né? Teve um contato muito íntimo com o Platão, muito próximo, só que o Aristóteles é diferente do Platão, tá? Tem muita coisa que ele assimila do Platão,
Mas o que chama atenção é a forma como Aristóteles se desvincula da filosofia platônica. Então vamos pensar da seguinte forma. No último vídeo, eu falei para vocês que o Platão, ele trabalha com a existência de dois mundos, que seria o mundo sensível, o nosso mundo, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então o Platão, ele sempre trabalha com a influência desses dois mundos, mundo sensível e mundo inteligível. Pois bem, o Aristóteles, ele considerava que o Platão, ele só valorizava o mundo das ideias. E na proposta aristotélica, ele não despreza o mundo sensível, porque o Aristóteles, ele valoriza as experiências. Se ele valoriza as experiências, ele automaticamente não despreza o mundo sensível. Pois bem, então para o Aristóteles, o conhecimento, ele está justamente na experiência. O conhecimento para Aristóteles não está no mundo das ideias, tá? E aí que entra a importância na filosofia aristotélica de você classificar os elementos e de você colocar categorias nesses elementos. Isso Platão não faz, tá? Então, até porque para Platão o conhecimento estava no mundo das ideias. E nesse sentido, o Aristóteles, ele não reconhece o mundo das ideias do Platão. O Aristóteles valoriza o nosso mundo. Então, nesse ponto, eles são muito diferentes, né? E aí cabe um adendo importante, que é assim, o Aristóteles, ele tem uma máxima que é basicamente assim, que vai ficar mais claro o que eu estou colocando. Só existe um mundo, que é o mundo que eu vivo. Ora, se só existe um mundo, que é o mundo que eu vivo, eu tenho que criar um método para conhecer esse mundo. Percebam? Eu tenho que criar categorias para conhecer esse mundo. Ou, em outras palavras, eu tenho que trabalhar com a ciência para conhecer esse mundo. Beleza? Então, o que o Aristóteles ele faz? O Aristóteles ele tem um método de reflexão. O Aristóteles tem um método filosófico. Por quê? Ele saía do processo de observar a natureza até fazer a categorização das coisas. Então, nesse ponto, ele é bem diferente do Platão. Ele não fica naquela dicotomia entre o nosso mundo e o mundo das ideias. Para Aristóteles, só existe um mundo, que é o mundo que eu vivo. E se só existe esse mundo para eu conhecer, se caso eu quiser conhecer esse mundo, eu vou ter que categorizar as coisas do mundo. Eu vou ter que classificar as coisas do mundo. E isso você vê ao longo da história do Aristóteles. Ele fez categorização, por exemplo, de botânica. O Aristóteles, por exemplo, fez a categorização de espécies de animais. Tá? Percebam? Ele trabalha com categoria. Porque para Aristóteles só existe um mundo, que é o mundo que eu vivo. Bom, então, espero que tenha, nos exercícios, vocês vão perceber que há algumas tarefas que vão fazer essa analogia entre o Platão e o Aristóteles. Mas guardem, Platão, dois mundos, o nosso mundo e o mundo das ideias. Para Aristóteles, só um mundo, que é o nosso mundo. Então eu só tenho um mundo que eu vivo. Então o conhecimento também se dá pela experiência. Isso é Aristóteles. Beleza? E aí vem a questão, né? Geralmente os alunos, eles não gostam muito do Platão. Até por conta da questão do mundo das ideias, que eu acho uma reflexão bem interessante. Mas tem muitos alunos que não gostam do Platão. E aí, alguns deles, quando chegam no Aristóteles, ficam mais confortáveis no sentido, que legal, ele tem método, então vai ficar mais claro. Aí você tem que ver com uma certa calma, tá? Porque o que acontece? Cientista, ele não vai fazer a coisa de forma aleatória. Cientista trabalha com método. Gustavo, você está falando de método, mas o que é esse método? Olha só, todo conhecimento tem que ter um método. O método é o caminho que eu sigo para mostrar que o meu conhecimento é verdadeiro ou falso. Eu preciso de um método, tá?
E esse método, ele tem que ser aplicado com rigor. Então, aproximando isso de vocês, porque a gente está falando de ciência, por exemplo, ao mesmo tempo que vocês estão assistindo essas aulas, fazendo exercícios e por aí vai, vocês estão acompanhando aí toda a questão que envolve o coronavírus. Qual que é a grande dificuldade de você não trazer uma vacina do dia para a noite? Porque você tem que ter método, entendeu? Então, o mundo inteiro está pensando numa vacina para esse treco, mas para essa vacina dar certo, você tem que mostrar os caminhos que você fez. Isso envolve a vacina, isso envolve medicamento. Não dá simplesmente para você chegar e falar assim, não, tal coisa serve, então é isso aqui que vai, porque isso não é científico. Cientista trabalha com método, porque quanto mais método você aplica, menor é a possibilidade de dar erro, entendeu? Então por isso que a gente não consegue, mesmo com o avanço científico, criar uma vacina de um dia para a noite, tá? Nos falta tecnologia? Creio eu que não. Nos falta conhecer o agente que está construindo uma trajetória, a sua história biológica, mas nos falta também o quê? A gente tem que aplicar o método para saber se aquela vacina ou se um determinado composto químico ele sirva para prevenir contra o Covid. Então, o que a gente está falando do Aristóteles, ele serve para pensar a nossa relação de hoje. Eu preciso de método, porque o método é o caminho que eu pavimento para a questão do conhecimento. No caso do Aristóteles, os antigos tiveram várias pandemias, né? Mas não era no caso nesse sentido. O Aristóteles, ele desenvolveu 3 tipos de classificações, tá? Então, se eu vou fazer pesquisa, eu preciso ter método, eu preciso ter rigor. E o Aristóteles criou 3 tipos de classificações para definir os objetos. A primeira classificação que o Aristóteles faz é aquela que ele chama de produtivas. Então, todas as atividades que estão no quadro, elas entram como atividades produtivas. Aí a importância da categoria, tá vendo? Ó? As artes e as técnicas. Isso envolveria a agricultura, a tecelagem e a engenharia, tá? Então, essas categorias, elas estariam inseridas na área produtiva. As atividades práticas para o Aristóteles seriam a ética e a política. Lembrando que ética, ela permite o estudo de comportamentos morais. Moral é um código de valor. É aquilo que você entende que é certo ou errado, proibido ou permitido. A ética, ela investiga esses comportamentos morais. E no caso específico da ética, como ela investiga esses comportamentos morais, junto com a política, ela forma a conduta do ser humano. A política, ela tem essa característica. Ela é um agente transformador. Ela permite que o ser humano tenha uma conduta, tá? Então entra como atividade prática. E na terceira, o Aristóteles chama de teorética. As teorias entraria a matemática, entraria a física, tá? O Aristóteles tem vários assuntos relacionados ao universo da matemática e da física. Percebo que ele é um autor muito amplo, porque ele é cientista, tá? E entra a filosofia. Sim, por quê? A filosofia é ela que permite a compreensão intelectual da realidade. Então, nesse caso em específico, a filosofia é ela que dá condições, segundo Aristóteles, de compreender intelectualmente a realidade que nós vivemos. Tá? Para sair do senso comum. É isso que a filosofia traz. Beleza? Bom, só que olha só. Se no modelo platônico, então essas são os três objetos, tá? Conselho vocês guardarem com carinho, que é um assunto bem cobrado aí em PSS, PAS, coisas do tipo. Mas vamos lá. Seguindo Aristóteles, se o Aristóteles valoriza a experiência, tá? Ele trabalha com um conceito muito interessante, que é o conceito de abstração. Nesse conceito de abstração, o que ele está querendo dizer aí no material? Que tem uma série, é um material puxado, né? Mas é assim. Toda vez que eu uso o intelecto, o meu intelecto, eu estou usando da abstração. Então, nesse caso, eu estou usando a abstração agora para ministrar esse conteúdo de forma mais palatável, mais didática a vocês. Eu estou usando a abstração. Então, toda vez que eu uso o intelecto, a abstração ela aparece.
Você agora que está assistindo essa videoaula, você está usando do seu intelecto para tentar entender o que eu estou querendo dizer. Você está usando a abstração. Então perceba, a abstração é algo que todos nós fazemos. Nós usamos o nosso intelecto, nós usamos a nossa mente. Beleza? Só que olha só, se o Aristóteles ele valoriza a experiência, como eu estou ressaltando para vocês há um certo tempo, a experiência ela lida muito com o campo dos sentidos, tá? Por quê? O seu corpo ele é uma máquina de captar impressões. Então você tem a visão, a audição, tato, olfato, paladar. Você aprende com os 5 sentidos, tá? Você aprende, porque o seu corpo é uma máquina de captar impressões. Então, como o Aristóteles valoriza a experiência, cada indivíduo, por ter uma experiência própria, cada indivíduo vai ter o que ele chama de sentido próprio. Que seria o quê? Cores, sons e odores. Então, por exemplo, tem gente que gosta da cor azul e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de se vestir de preto e tem gente que não gosta. Por quê? É um sentido próprio. Tá? Tem gente que gosta de ouvir determinada música. Tem gente que não gosta de uma determinada música, um som. Tá? Tem gente que gosta de um determinado cheiro. Vide, por exemplo, assim, nossa, você compra um perfume bacana, gostoso e, sei lá, as pessoas que convivem com você não gostam. Porque isso é um sentido próprio. No mundo que nós vivemos, a experiência que nós temos com relação a esses sentidos, cada um capta isso de forma diferente. E é por isso que a gente cria gosto, e é por isso que a gente consegue, na verdade, captar esses sentidos. Beleza? Só que olha só, da mesma forma que eu tenho sentidos próprios, o Aristóteles dizia que eu tenho sentidos comuns. Esses sentidos comuns, geralmente eles aparecem para a gente tentar perceber o movimento, para a gente tentar perceber a grandeza das coisas. Então isso não está no sentido próprio, isso está no sentido comum. Pegando um exemplo de sentido comum, por exemplo, o Aristóteles ele elaborou um modelo de sistema solar, na verdade um modelo de universo. Era um modelo de universo finito, ele iria até a Lua com a Terra no centro. Tá? Aí já está dialogando bastante com a física, né? Mas, de qualquer modo, movimento, grandeza, isso tudo é sentido comum, tá? Então, por exemplo, se você entrar num carro, esse carro tiver 80 por hora, as pessoas que estão no carro vão ter o mesmo sentido, porque o carro está a 80 por hora. É um sentido comum, porque é movimento, tá? Só que assim, se eu tenho sentidos que são meus e sentidos que são de todos, eu preciso valorizar cada uma dessas sensações. Porque essas sensações que eu tenho, sejam elas de sentidos próprios ou comuns, elas marcam, elas têm essa característica, elas deixam marcas. Então essas sensações que o Aristóteles salienta é por conta desses sentidos próprios. Ou seja, à medida que eu tenho experiência com cores, sons, odores, ou qualquer outra coisa que lide ou que tenha contato com a minha experiência, com os meus sentidos, com as minhas impressões, isso deixa uma marca. Uma cor deixa uma marca, um som deixa uma marca, um odor deixa uma marca. E aí aparecem as sensações. Como Aristóteles ele cria categoria, porque ele é um cientista, o que acontece? Cada um tem uma sensação. As sensações ele coloca nas categorias, ele categoriza. Vocês vão perceber toda a aula que eu vou falar de Aristóteles. Ele faz isso com conhecimento, ele faz isso com a estética, ele faz isso com a existência, com metafísica e por aí vai. Ele coloca tudo em categoria, porque ele é um cientista, tá? Então olha só, se os sentidos próprios deixam marcas em nós, essas marcas viram sensações. Que pode ser, por exemplo, uma fantasia. O que é fantasia? A fantasia, segundo Aristóteles, são imagens que nós criamos em torno de formas sensíveis. Portanto, das formas que são provenientes da nossa própria sensação. Nós fantasiamos as coisas, tá? Então, sei lá, de uma cor azul, eu posso pensar numa outra coisa. Tipo, lembrei dos Smurfs, por exemplo, né?
Pode ser? Quer dizer, é uma fantasia, tá? Então, as sensações, elas criam fantasias. E as fantasias que nós criamos, elas estão intimamente relacionadas com as sensações que nós temos. Todo ser humano fantasia com algo, tá? Eu tenho a memória, que é fundamental para nós, né? Porque a memória, ela conserva essas sensações. Então, as sensações permitem, elas trazem um gatilho de memória. Exemplo, se você teve contato ou gosta de alguém, geralmente você lembra desse alguém pela visão, você lembra desse alguém pelo cheiro, tudo isso é memória. Às vezes, quando você escuta uma música que marcou a tua época, a tua vida, um determinado momento que você viveu, vem a memória, tá? Então, as nossas impressões, elas estão intimamente relacionadas com gatilhos de memória, tá? Então, tem a questão da memória. E, por fim, segundo Aristóteles, eu tenho a experiência, que seria a acumulação de todas essas sensações. Então, cada indivíduo tem uma experiência particular. Por quê? Você, enquanto indivíduo, acumula impressões diferentes. Você, enquanto indivíduo, acumula imagens diferentes dessas sensações, tá? Então, as sensações são marcas que vêm dos sentidos próprios, porque cada um assimila seu modo. Ela pode ser uma imagem que você cria, portanto uma fantasia. Ela pode servir como um gatilho de memória, que é importante para nós aqui, e ela serve com sua experiência, tá? Então, eu, professor Gustavo, 35 anos, eu tenho uma experiência porque eu tive determinadas sensações. É isso que ele está colocando, beleza? E nesse caso específico, a experiência é a acumulação dessas imagens. Percebam que é um assunto denso, né? É bem denso. Mas, de modo geral, por que o Aristóteles ele dá condições da gente entender todo esse processo? Porque eu uso o meu intelecto. Se eu uso o meu intelecto, eu estou fazendo abstração. E, consequentemente, isso permite eu classificar esses elementos. Certo? Então, vocês vão perceber que o Aristóteles, por ser um empirista, por valorizar a experiência, o método e a ciência, ele vai fazer a classificação das coisas. Certo? Então, gente, basicamente era isso aí. Estudem, leiam o texto com calma, tá? Façam aí os exercícios que eu solicitei. E da minha parte, seria basicamente isso. Valeu? Até mais. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado. O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.